Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 317. Responsabilidades de Violet Snow. Violet estava olhando para seus documentos do clã, e ela não podia deixar de ter veias salientes em sua cabeça. O que diabos é isso? Seus olhos estavam brilhando vermelho sangue, e ela não podia acreditar no que estava vendo. Só por curiosidade, ela decidiu ver as mudanças que seu marido havia feito no clã da Neve e imaginar sua surpresa ao descobrir que seu próprio marido havia cortado sua mesada. Mas quem era Violet? Violet é alguém que amava muito Victor, de uma forma muito obsessiva, mas ainda era amor. Tudo bem, ela pode querer destruir algumas das garotas que estavam perto de Victor, ou queimar o mundo por causa de Victor, ou talvez ela tivesse desejos de sequestrar Victor e deixá-lo em um porão por toda a eternidade. Mas ainda era amor. Às vezes ela queria que seu marido fosse um playboy que estava perseguindo mulheres. Afinal, se ele fosse assim, ela teria motivos para trancá-lo em um porão. Mas imagine a surpresa dela ao ver as mulheres correndo atrás dele. A única vez que ele foi atrás de mulheres foi quando recrutou suas empregadas. E mesmo querendo usar isso como motivo para prender Victor, ela viu que o homem não havia tocado em nenhum. Mesmo depois de passar um ano no mundo humano com Ruby, a única mulher que ele devastou completamente com suas presas, a única mulher que lhe encheu completamente as entranhas dos outros foi Ruby. Ruby até mudou por causa disso, pois ela se tornou muito mais emocionalmente aberta para Violet, Saziscatashi. Apesar de sempre ter aquela expressão fria, quando Ruby estava sozinha com as meninas, ela se tornava bastante expressiva. Ruby parecia tão feliz quando ela disse isso para Violet Saza. Então imagine o ciúme de Violet quando ela ouviu sobre isso. Ela sentiu vontade de destruir Ruby e prender Victor em um porão. Mas ela não o fez porque sentiu todo o amor, preocupação e desejo que Victor tinha por ela e Saza. Ela não fez isso porque sentiu a possessividade dele em relação às amigas Ruby e Saza. Eles pertenciam ao seu querido. E ninguém mais. Apesar de estar com ciúmes, uma parte dela estava feliz por ele não ter corrido atrás de outras mulheres. Ela amava Victor. E este era um fato do qual nenhum deus poderia dizer o contrário. Por causa desses vários motivos questionáveis, ela duvidou desses documentos abriu seu aplicativo de banco móvel, vendo seu saldo que era de US$1.054.262.100. Ela estava chocada. O dinheiro dela não tinha aumentado. Ela não recebeu sua mesada. Ela só tinha o dinheiro da mesada que acumulou ao longo do tempo. Querida. As veias começaram a saltar na cabeça de Violet, e uma onda de calor se espalhou pela sala. Apesar de todo o amor que ela tinha por Victor, amor suficiente para destruir o mundo, ninguém tocou no dinheiro dela. Amor é amor. Negócio é negócio. Ela ainda é uma herdeira do clã dos políticos. Pare com isso. Hilda falou enquanto tirava os documentos da mesa em que Violet estava sentada. Você quer queimar os documentos? Hilda, por que minha mesada foi cortada? Violet perguntou, ainda irritada, mas em um tom mais calmo. Ela sabia que seu marido não faria algo inútil, então ele deve ter tido uma boa razão para fazê-lo. Um motivo muito bom. Um motivo muito, muito bom. Espero que ele tenha isso, ou vou torcê-lo na cama. Ela abriu um sorriso que poderia fazer qualquer um estremecer. Como vampiros, eles literalmente tinham resistência ilimitada, podiam praticar a arte da cópula pelo tempo que quisessem, mas havia um problema. Assim, como as mulheres humanas tinham hormônios mais fortes que os homens humanos, as mulheres vampiras também tinham. Por causa disso, as vampiras tinham muito mais sede do que os homens. Sua sede era tão grande que se um vampiro normal não tivesse treinado ou se alimentado bem, eles poderiam matá-lo na cama. Ponto. Embora Victor ficaria muito feliz em morrer por snusnu. Espere, isso é um castigo? Ela tocou o queixo e apenas percebendo que isso era apenas uma desculpa para secar as bolas de Victor dentro dela. E ela acabou de descobrir que não tinha como ameaçar Victor, considerando que tudo que ela pensava parecia uma forma de recompensa para Victor. Ele é igualzinho a mim, então não vai funcionar. Ela estava desesperada agora. Hilda olhou para Violet, que parecia estar pirando na frente dela com um olhar neutro. Então, ela caminhou até um local, abriu uma gaveta e tirou vários documentos, colocando o documento que ela mostrou a Violet por perto. Fechando a gaveta, ela foi até Violet e mostrou o documento. Devido a esta, Violet pegou o documento oferecido por Hilda e abriu os olhos em choque.
Ela acabou de ver quanto dinheiro foi desviado dos cofres do Clã da Neve. Como minha mãe não percebeu isso? Ela perguntou, ainda em choque. Sua mãe não estava na melhor condição mental, você sabe por quê? Violette ficou em silêncio enquanto olhava para os documentos, mas sua expressão apenas distorceu e distorceu. Ela pode não entender muito sobre política, mas ela é uma herdeira do Clã da Neve, e ela ainda foi criada para suceder o Clã da Neve no futuro. Mesmo que esse treinamento tenha durado apenas alguns anos, ela ainda se lembrava de todas as aulas que teve. E mesmo ela, que não sabia muito sobre essa área, sabia que se continuasse assim, em menos de alguns anos, o Clã da Neve ficaria sem dinheiro. O que era um absurdo complementar para um clã de conde e vampiros que estava no poder há milhares de anos. Felizmente, seu marido criou um sistema, onde ele impediu que isso acontecesse. O que ele fez? Violette parou de ler e olhou para Hilda. Uma solução simples e fácil de entender. Ele comprou um banco no mundo humano e no mundo dos vampiros. Aqui está o novo cartão. Hilda entregou a Violette um cartão branco de platina. Violette pegou o cartão e viu o nome, Banco de Gelo. Milímetros. Hilda assentiu e continuou, atualmente, o Frostbank atua apenas como uma forma de nossos clientes enviarem pagamentos para aquele local. Aceitamos todos os tipos de cartões, cheques e até dinheiro. A opção de cartão não é inútil. A maioria de nossos negócios são com seres sobrenaturais, e eles pagam com o Banco Nightingale. Violette não entendia por que ela deveria pagar taxas para essas empresas de cartão no mundo humano se elas não o estivessem usando. Segundo Victor, isso é para o futuro. Se queremos investir no mundo humano, é uma boa opção estar em contato com humanos. E com nossos contatos no governo e no alto da sociedade, essa será um investimento muito fácil. Honestamente, por que nunca pensamos nisso antes? Já tínhamos todas as bases prontas, só faltava uma atitude inicial e tudo estaria pronto. Hilda pensou consigo mesma, mas depois de pensar um pouco, ela entendeu. Foi por causa do orgulho. Especificamente falando, o orgulho de Agnes que, como muitos vampiros nobres, ela considerava os humanos apenas comida. Mesmo no começo, a atitude dela em relação ao Victor era assim. Até eu pensava um pouco como ela. Hilda não era tão radical quanto Agnes, mas ainda pensava como ela. Hilda arregalou os olhos quando notou algo. Acho que uma das razões pelas quais ele não deu o pontapé inicial em seu plano de investir no mundo humano foi porque ele entendia nossas personalidades. Ele apenas deixou a porta aberta para alguém com visão e sem preconceito usar aquela porta no futuro. Um líder que não tinha preconceito, especificamente falando, alguém como Violette. Hilda olhou para Violette com o olhar de quem estava aliando alguém. Ele fez isso por ela. Ela não pôde deixar de sentir outra onda de choque. Quantos passos ele estava pensando à frente? Hilda sabia muito bem que Violette não tinha preconceito com humanos. A atitude de Violette em relação aos humanos era mais neutra, já que ela não se importava particularmente com a existência deles, ela apenas se importava com Victor. E, por causa disso, talvez ela não relutasse em fazer negócios com humanos no futuro. Hilda pôs a mão um pouco na cabeça, pois sentia muita dor de cabeça ao pensar em todas essas possibilidades. Entendo. Com nossos contatos no mundo humano, não temos que pagar muito a essas empresas de cartão. Embora investir no mundo humano agora sem conhecer o mercado lá é estúpido. Talvez eu devesse pedir ajuda ao Darling. Violette tocou seu queixo quando sua cabeça começou a girar. Se bem me lembro, temos analistas de mercado no mundo humano, certo? Sim. Mantenha contato com eles e, se encontraram oportunidades de investimento, quero que me avisem. Desde que seu marido deixou uma porta aberta para seu clã usar. Por que não usar então? Ao fazer isso, talvez possamos recuperar parte do dinheiro que perdemos. Embora o investimento cego seja uma má ideia, devo falar com Darling? Ele parece saber muito sobre isso agora. Afinal, ele tem as memórias do meu pai. Violette sentiu um mau pressentimento quando pensou no pai. A sensação deprimente parecia querer dominá-la novamente, mas ela rapidamente balançou a cabeça e empurrou isso para fora de sua mente. Não é hora de chorar. Ela assumiu uma expressão séria. Ela não pode ser uma garotinha chorando no canto da sala para sempre. Seu pai não gostaria que ela fosse assim, e nem seu querido. Apesar de estar triste, ela deve seguir em frente. Ela não entendia muito de política ou como administrar um clã enorme como o Clã da Neve, mas tinha pessoas próximas a ela,
Pessoas de confiança que ajudariam. E se algo der errado, eu só preciso queimá-los todos. Ela abriu um pequeno sorriso. Tudo bem. Hilda sorriu um pouco. Cuide de mim, Hilda. Não sei como administrar um clã tão grande quanto o clã Neve, mas estou disposto a aprender. Violet falou com um olhar neutro enquanto ela estava sendo completamente honesta. Hilda abriu os olhos surpresa mais uma vez, completamente em choque ao ouvir aquelas palavras da boca de Violet. Se fosse a velha Violet, ela negaria até a morte se fosse acusada de não saber de alguma coisa. Desde quando ela ficou tão honesta? Claro. É por isso que estou aqui. Hilda falou com um sorriso neutro. Parece que a princesa mudou mais do que esperava quando entrou em contato com aquele homem. Obrigado. Ela assentiu levemente enquanto olhava para os documentos. Então, o que mais, Darling, mudou em nosso clã? Ela perguntou. Ele reformulou a forma como as informações chegam até nós. Hilda começou a explicar todas as mudanças que Victor havia feito para Violet. Devido à perda de Adonis, mudanças começaram a acontecer na própria Violet, mudanças invisíveis que ela não percebeu. Mas, como acontece com todas as mudanças pessoais, não é o próprio indivíduo que percebe as mudanças. Apenas as pessoas ao redor do indivíduo. Ao entrar em contato com Victor no passado, ela descobriu o amor. Ao entrar em contato com Victor na idade adulta, ela se sentiu aceita e descobriu o amor familiar por causa da família de Victor. Um tipo de amor que ela só tinha com seu pai antes. Ao entrar em contato com as meninas que eram amigas de infância dela e que se tornaram esposas de seu marido devido a um acidente, ela descobriu companheirismo e uma possessividade em relação a seus amigos de infância. Ela sentiu no passado que Victor não deveria ficar longe das duas mulheres, tanto para ela quanto para si mesmo. Honestamente, ela não sabia se isso era um sentimento derivado do ritual ou dela mesma, mas ela não se importava. Sua decisão se mostrou correta, pois seus amigos de infância se tornaram mais unidos do que antes. Eram pequenos encontros, pequenos eventos que formavam a personalidade de alguém e faziam com que alguém mudasse. Agora, Violet estava passando por outra mudança. Ao saber da morte de seu pai e ver o incidente com seus próprios olhos, Violet mudou novamente. Ela adquiriu responsabilidade. Ela sabia o quanto seu pai amava o clã Snow, e ela também amava sua casa, seu clã, embora não um amor tão grande quanto seu amor por sua querida. Como o clã da neve era uma herança que seu pai deixou para ela, ela decidiu por si mesma que se tornaria uma boa líder de clã, uma líder de clã que deixaria seu pai orgulhoso. A possessiva Violet ainda estava lá. A brincalhona Violet ainda estava lá. A amorosa Violet ainda estava lá. Agora era a hora de uma nova Violet nascer. Gá! Violet de repente gritou. Hilda se surpreendeu com o grito repentino de Violet. Como Darling fez tantas mudanças em tão poucos dias. Minha cabeça está fritando. Ela sentiu como se nunca tivesse usado tanto a cabeça agora. Que tal uma pausa? Hilda abriu um pequeno sorriso. Ainda não, vou terminar de saber pelo menos o que ele fez. Violet suspirou e sentou-se. Novamente pediu a Hilda que continuasse seu relato. Hilda riu um pouco, e uma lembrança de quando Agnes assumiu o clã da neve apareceu em seus olhos. Foi a mesma situação, hein? Os pais de Lady e Agnes tinham acabado de morrer e, de repente, aquele delinquente teve que assumir o clã da neve. Um sorriso nostálgico apareceu em seu rosto. Embora não seja boa em liderar um clã desde o início, ela aprendeu e se tornou uma boa líder de clã. Ninguém nasce sabendo das coisas. Normalmente, as pessoas devem aprender com tentativa e erro para se tornarem boas em alguma coisa. E isso é normal. Errar é natural. Permanecer no erro é estupidez. E ao contrário de Agnes, Violet não está sozinha. Ela tem várias pessoas apoiando ela. A própria Agnes também está viva para sustentar sua filha. Então, apesar de a situação ser a mesma do passado, ao mesmo tempo, a situação é muito diferente do passado. Ela vai ficar bem. Do que você está rindo? Violet perguntou curiosa. Não é nada. Hilda permaneceu com um sorriso no rosto e depois continuou seu relato. Violet olhou estranhamente para Hilda, mas parou de pensar nisso quando a mulher continuou seu relato. Ah, isso vai ser divertido. Quero ver o quanto ela muda. Os olhos de Hilda brilharam vermelho sangue por alguns segundos enquanto ela estava de alguma forma se sentindo na expectativa. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 318, Saz é igual à sua mãe.
Sasa estava olhando para sua mãe com um olhar neutro e respirando pesadamente como se ela tivesse feito um grande esforço. Todo o seu corpo estava pingando de suor, e esse suor escorria em direção a seus grandes montículos, causando uma visão muito erótica. Por outro lado, sua mãe parecia estar completamente bem. Nosso poder é um dos poderes mais maleáveis dos 4 clãs dos Condes de Vampiros. Ela falou enquanto ignorava o clã de Victor. Afinal, seria irreal tentar comparar aquele monstro com qualquer membro de sua família ou a família do clã Scarlet. Ela levantou a mão, e um raio começou a estalar em sua mão. Nós podemos usar tanto nosso poder para aumentar a velocidade do nosso corpo, também podemos usar nosso poder para ataque direto. Você sabe disso, certo? Sim. Sasa, que estava na frente de Natasia com a respiração pesada, falou. Ela tinha acabado de terminar uma longa briga com sua mãe. Ela olhou para as adagas de ferro em sua mão. Eram adagas simples que Natasia havia dado a Sasa para ensinar a Sasa as artes marciais do clã Fulger. Embora Sasa soubesse algumas coisas, ela nunca pensou que as artes marciais do clã Fulger fossem tão profundas, e ela não pôde deixar de ficar chocada com quantas variações de técnicas esta arte marcial tinha. Lutar usando raios como ataque é o mais recomendado se você não tiver controle suficiente para usar raios em si mesmo. Usar um raio para se acelerar é um grande risco, pois você precisa de um controle muito fino para fazer isso. E nem todas as pessoas podem usar raios para se dar um impulso sem se preocupar com as consequências. Mesmo eu, só consegui usar esse poder sem preocupações por causa do meu querido. As sobrancelhas de Sasa se contraíram. Olhando para o sorriso deslumbrante de sua mãe, ela sentiu vontade de suspirar. Lentamente, seu rosto começou a ficar vermelho ao se lembrar do que havia feito com sua mãe e Victor no banheiro. E pensar que eu ficaria bêbada com o sangue do meu marido e acabaria fazendo isso. Só de lembrar o jeito indecente que a parte íntima de Natasia, que era sua mãe, abria e fechava como se quisesse devorar avidamente um membro do marido. Apenas lembrando como sua mãe estava encharcada enquanto devorava avidamente um membro de Victor com sua boca indecente. Só de lembrar do barulho que ela fazia quando lambia o membro dele como se fosse um picolé muito gostoso e engolia tudo que ele liberava dentro dela com um sorriso pervertido. Seu rosto ficou completamente vermelho, e ela sentiu um desejo irresistível de se esconder em um buraco e nunca mais sair daquele buraco. Mãe é muito pervertida. Ela é uma degenerada. Ela sabia muito bem que se não fosse o respeito que Natasia tinha por sua filha, se não fosse a promessa de Victor de que ela seria próxima a tê-la, os 2 vampiros não se conteriam, e facilmente cederiam aos desejos um do outro. Sasa se sentiu muito grata por isso. Afinal, era a prova de que os 2 não a esqueceram nem no calor do momento e a respeitavam. E isso a deixou muito feliz, pois, mesmo em estado de tesão, os 2 ainda não haviam se esquecido dela. Eles sabiam que os 2 poderiam ter cruzado essa barreira facilmente e ignorado Sasa e seus sentimentos. Por esses motivos, apesar de sentir um pouco de irritação em seu coração ao ver como sua mãe chamava seu marido, ela não estava chateada, pois sua mãe respeitava seus sentimentos. Ela cobiçava o marido, mas não passaria por cima da filha para tê-lo. Essa atitude provou mais uma vez que ela não era aquela vadia da Natasa, que facilmente ignoraria se teria atacado Victor ali mesmo. Lembrando o que aconteceu no banheiro, ela sentiu uma coceira em suas partes íntimas. Gole. Ela engoliu a saliva enquanto esfregava as pernas na tentativa de parar a coceira. Apóstrofo. Da próxima vez que eu encontrar Darling, eu definitivamente vou sequestrá-lo e levá-lo para o quarto. Eu não posso esperar mais. Seu rosto ficou mais vermelho, e sua respiração ficou irregular enquanto pensava em o que ela ia fazer com Victor. Sasa não podia mais negar, ela era tão pervertida quanto sua mãe, e as provocações de Victor atingiram um limite crítico. Ela precisava desse membro dentro dela e enchendo suas entranhas. Apenas imaginando como seria ser preenchida por isso, todo o seu corpo estremeceu como se uma corrente elétrica tivesse passado por todo o seu corpo. Os seres que podem usar o poder do relâmpago sem consequências em seus próprios corpos são tão limitados que podem ser contados em uma mão. Natasia continuou com o mesmo sorriso no rosto como se estivesse ignorando a batalha interna de sua filha. Natasia continuou a explicar, Victor, você e sua avó. Mostrando o número 4 com o dedo. É? E sobre aquele homem? Tenho certeza que ele pode usar raios assim como nós também. Qual é o nome dele mesmo? Sasa tocou o queixo enquanto tentava lembrar o nome de alguém.
Que homem? Natásia olhou para a filha, confusa. Aquele homem que lutou com Victor, ele era do nosso clã, e ele é filho da minha tia. Ela tentou ao máximo se lembrar do nome do homem, mas não conseguiu. Não é como se fosse culpa dela, sua cabeça era igual a de Violette, e surpreendentemente Ruby também não armazenava informações desnecessárias sobre outras pessoas. Mesmo que Saz e Ruby fossem melhores do que Violette sobre isso, eles ainda esqueceriam se não entrassem em contato com essa pessoa por um longo tempo. HMM. Natásia estreitou os olhos um pouco, assim como sua filha. Ela parecia estar usando seu cérebro ao máximo para se lembrar dele. De repente, uma lembrança de sua irmã acariciando a cabeça de alguém surgiu em sua cabeça. Ah! Garoto dragão. Hein? Natásia parecia lembrar e, ao mesmo tempo, não. Qual é o nome dele mesmo? Natásia, como alguém que era como Violette, esqueceu completamente do homem, e ele era alguém que morava na mansão do clã Fulger. Bem, não poderíamos culpá-la. 90% de seu cérebro eram pensamentos de sua amada filha. E 9% de seu cérebro era dedicado à irmã, e apenas 1% estava nas responsabilidades do clã Fulger. Embora, com sua capacidade de liderança de que 1% seja suficiente para gerenciar todo o seu clã, isso apenas mostrou o quão capaz ela era. E agora a pergunta, e o Victor? Bem, Victor ocupava 696% dos pensamentos de sua irmã mais nova, que agora estava um pouco molhada do encontro anterior. Assim como os homens, as mulheres também pensavam com a metade inferior. O que significava que ela tinha 2 cérebros. O que também significava que ela estava com tesão o tempo todo. Ah, não devo pensar nisso, ou serei ainda mais acordado. Natásia rapidamente balançou a cabeça várias vezes para não pensar no que aconteceu no banheiro. Todas as suas entranhas se contraíram ansiosamente enquanto ela pensava sobre o que tinha acontecido. Sério, às vezes eu acho que Darling está fazendo isso de propósito. Ele está jogando um jogo de negligência. Suas bochechas ficaram levemente vermelhas ao sentir a ponta dos coelhinhos modestos ficando completamente eretos e empurrando a camisa que ela estava vestindo. Tosse. Ela tossiu um pouco enquanto contraía um pouco as pernas como se estivesse com uma coceira irritante na bunda. Calma, calma. Ela pensou consigo mesma, mas não estava funcionando. Sim, esse homem usa essa técnica de dragão e luta com ilusões. Sazia sentiu como se estivesse se lembrando dele agora. A técnica do homem era mais impressionante do que o próprio homem para as duas mulheres. De qualquer forma, a maneira como esse menino usou o relâmpago é diferente de nós. Oh! Sazia acordou de seus pensamentos e olhou para sua mãe, enquanto ela prontamente ignorou o jeito que ela estava agindo e a forma como a camisa que ela estava vestindo destacava os bicos de suas coelhinhas. Ela não podia julgar sua mãe, considerando que ela estava em um estado semelhante. Ela estava apenas grata que os dois estavam sozinhos e não tinham ninguém por perto. Afinal, eles estavam em uma área muito mais distante do Coliseu. Ele usa seu raio em sua katana como algum tipo de suporte, ele não o usa diretamente como Victor ou eu. Se colocado em palavras simples, ele apenas pega sua katana e usa o relâmpago como meio secundário, e raramente ele usará o relâmpago em todo o seu corpo, já que o uso do poder no corpo é mínimo, ele não leva dano. Tatsuya usou o poder do relâmpago de uma maneira muito diferente em comparação com Sazia, Natásia e Victor. Como seu raio não era tão poderoso quanto as pessoas mencionavam, ele decidiu que essa era a maneira mais eficiente de usar seu poder. Oh! Sazia entendeu agora. Natásia assentiu, satisfeita. Onde eu estava? Ela tocou o queixo e depois voltou à sua explicação. Só esses seres podem usar raios sem prejudicar o corpo. Você herdou a resistência de seu pai, e por causa disso, você é capaz de usar o poder sem se machucar. Victor, porque ele herdou suas feições quando o ritual aconteceu. Eu, porque eu continuei bebendo o sangue do meu querido, e beber seu sangue especial me permitiu ficar mais forte e mais forte. E sua avó, Carmila Fulger, embora no caso dela, era muito mais especial comparada a nós. O que você quer dizer com especial? Sazia perguntou curiosa. Ela não sabia quase nada sobre sua avó, ela só sabia que ela era uma figura bastante poderosa para o clã Fulger, mas era isso. As únicas coisas que ela sabia sobre Carmila eram através dos livros da época. Apesar de ter essa dúvida, sua outra metade estava pensando em outra coisa. Apóstrofo. Victor está em território do clã Adester.
Vou visitar minha querida amiga Ruby. Dependendo da condição de Violette, irei ou não para o clã Astair. Sim, irei. Espero que esteja tudo bem com Violette. Sazza não estava pensando com clareza e estava deixando seus desejos guiarem suas ações, mas apesar de estar nesse estado, ela nunca se esqueceu de se preocupar com sua amiga. Bem, ela era um maldito monstro. Natasha revirou os olhos enquanto cruzava os braços. Minha mãe tinha um controle tão preciso dos raios, que era ridículo. Era como se os raios obedecessem à vontade dela. Natasha ainda estava maravilhada com as coisas que sua mãe fazia com raios. Ela tinha técnicas e controle que Natasha só conseguiu fazer 1500 anos depois. Embora, eu tenho uma leve suspeita de que ela poderia controlar seu poder tão bem porque ela era um espírito relâmpago antes de se tornar uma vampira. Ela estendeu as duas mãos para frente. Sazza olhou para Natasha com um olhar estúpido, duvidando seriamente de sua capacidade auditiva agora. Ela acabou de dizer que minha avó era um espírito. O choque foi tão grande que ela esqueceu completamente seus pensamentos indecentes. Essa história era real. Ela não conseguia entender como um espírito podia se tornar um vampiro. Rumble. Logo duas adagas douradas apareceram na frente de Natasha. Em toda a minha infância, minha mãe nunca esteve longe dessas adagas. Onde quer que ela fosse, ela iria junto com essas adagas. Como dito anteriormente, essas adagas ajudam a controlar seus poderes também. Natasha falou enquanto pegava as duas adagas e se aproximava de Sazza. Eu nunca te disse o nome dessas adagas, certo? Não, você não. Sazza falou enquanto largava as adagas que estava usando no chão e pegava as duas adagas da mão de Natasha. O nome dessas adagas é Paranis, as adagas do espírito ancestral. Rumble. As lâminas pareciam emitir seu próprio relâmpago e, curiosamente, esse relâmpago não fez mal a Natasha. Natasha mostrou um pequeno sorriso ao ver o rosto interessado da filha e continuou, apenas para sua informação, foi feito pelos mesmos anões que fizeram o martelo de Thor. O que? Não era qualquer anão? E de hoje em diante, você vai treinar com eles. Natasha abriu um sorriso sedutor ao ver a expressão da filha. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar.